E aí, galera do YouTube, nossos clientes aí de Plus, galera que nos acompanha aí no Airsoft Tech Blog, e o pessoal também que nos segue aí pelo Facebook e Google Plus, tudo bem com vocês? Aqui é o Diógenes, com mais um vídeo aí abordando aspecto técnico de upgrade de AEG. E hoje nós vamos falar sobre MOSFET. Alguns chamam de MOSFET, né? Na pronúncia norte-americana, nós vamos adotar a pronúncia aqui abrasileirada, tá? MOSFET. O que é o MOSFET? MOSFET, deixa eu tirar isso daqui, que é o que a gente vai utilizar. MOSFET é um transistor que funciona semelhante, vamos dizer assim, semelhante com um relé. Um relé elétrico, tá ok? Como que ele funciona? O MOSFET ele recebe uma pequena carga, um sinal, uma carga que a gente chama de sinal, aproximadamente 2,5 volts nesse caso aqui, com uma pequena corrente praticamente insignificante, tá? Essa corrente ela vai acionar o MOSFET. O MOSFET aqui dentro funciona como aberto ou fechado, Então, quando ele recebe o sinal, ele fecha lá dentro e permite que a corrente passe desse pino para desse pino da direita para o pino do meio, digamos assim. Esse pino do meio é o mesmo que essa placa de trás, é a mesma extensão. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar essa placa aqui, não vamos utilizar o pino do meio. Então, ele recebe um sinal aqui, passa aqui dentro ele fecha. Quando ele fecha, ele permite a passagem da carga e a corrente e a tensão desse pino que estará conectado na bateria, para essa placa que vai para o motor, direto para o motor. Ok? Então é só isso. Quando você aperta o gatilho, ele emite um sinal aqui, esse sinal fecha o MOSFET, o MOSFET permite a passagem de energia. Tá, Diógenes, mas para que eu utilizo, por que eu devo utilizar um MOSFET, afinal de contas? Para que eu devo substituir ou devo instalar um MOSFET em minha AEG? Porque é o seguinte, num gatilho convencional, de AEG convencional, mecânico, um gatilho mecânico, deixa eu ver como é que está o foco aqui. Isso. Num gatilho mecânico, a corrente e a energia passa. O fio vermelho vem aqui, conecta-se numa extremidade, num polo, e conecta-se no outro. Um ele vem da bateria e outro ele vai para o motor, ele sai. Então nós temos um ponto de entrada e um ponto de saída do fio vermelho. Um ponto de entrada por onde ele vai entrar no gatilho, vai circular de uma lâmina para outra por causa do carrinho de gatilho. O carrinho entra aqui. Melhor o foco. O carrinho entra aqui, faz a passagem da energia de uma lâmina para outra através do carrinho. Ok? Então é assim que funciona. Então a energia entra de um lado, atravessa o carrinho, passa na outra lâmina, sai nessa extremidade aqui, nesse polo, e vai para o motor. Tá. O problema é que quando o carrinho está operando, a AEG está operando com a bateria acima de 10 volts, 10 volts e meio, quando o carrinho encosta aqui, ele não encosta de forma uniforme. Ele encosta uma pequena área inicialmente, depois encosta outra pequena área inicialmente, e nesse ponto, aonde ele encosta superficialmente, ele não encosta plenamente, a superfície de contato é pequena, ali ele produz uma faísca, uma oxidação, certo? E essa oxidação produz uma faísca, e a cada vez que ele produz uma faísca, ele diminui de tamanho, porque ele esquenta muito, certo? Quando salta ali aquele material quente na faísca, ele vai se deteriorando. Observe nesse gatilho aqui, é possível observar que nesse gatilho, ele deteriorou por dentro, que acabou quebrando a lâmina, a ponta da lâmina. Vamos ver se eu consigo mostrar a luz lá para os senhores.
Ó, ele quebrou lá, ó. A ponta chegou a saltar, quebrou, ó. À medida que ele foi desgastando por dentro, ele quebrou. É possível observar, deixa eu ver se dá para chegar mais próximo, que por dentro lá também estava acontecendo o mesmo processo, ó. Dá para ver uma trilha aqui, deixa eu tirar esse pedacinho de cola que tá aqui. Dá pra ver que tem uma trilha aqui, ó. Aonde estava desgastando lá, ó. Tá mais claro aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Vou até raspar ele aqui. Esse ponto aqui já estava oxidando e provavelmente iria quebrar também. Dá pra ver por cima aqui que nesse ponto aqui ele está mais frágil, ó. Essa ponta aqui está mais frágil. Bom, então, para que serve o MOSFET? O MOSFET serve para desviar a carga, a corrente, sem ter que passar pelas lâminas. Então, ela passa diretamente para o motor, tá ok? Então, ela faz um desvio. A única carga que vai passar pelos contatos é a carga do fio sinal, tá? Depois eu vou mostrar para os senhores no vídeo sobre a instalação. Na instalação fica mais claro como que funciona o percurso da energia nesse caso aqui, tá ok? A lista de material eu vou deixar na descrição aí de produtos. Eu vou falar aqui, mas vou deixar descrita aí também, tá ok? Primeira coisa que os senhores vão precisar, obviamente, é do transistor, né? Aqui nós vamos usar um 3034, tá? IRL 3034, porque ele suporta 40 volts de tensão e 195 amperes de corrente. A tensão aqui nós sabemos, por exemplo, uma bateria de 11.1, quando ela está completamente carregada, a tensão máxima dela é 12.6 volts, tá? Não mais do que isso. Por outro lado, a corrente desses motores que a gente utiliza varia entre 18 e 23, estourando aí 25 watts. 25 amperes de corrente, tá? Então ele vai ter 25 amperes de corrente. Então o nosso MOSFET vai estar operando aí com esses valores entre 12.6, que é o máximo, o pico, digamos assim, e 195 amperes de corrente é o máximo que ele suporta. Nossos AES vai funcionar com 23, a média. Outra coisa que é importante dizer é que como ele opera com esses valores, se você quiser utilizar uma bateria de 14, por exemplo, algo nesse sentido aí, é possível também, tá? Mas não mais do que isso, no AEG de 11.1 já é um tanto muito bom, considerável, né? Vai precisar de um diodo, um resistor de 2.2 kΩ, tá? 2K2 kΩ. Vai precisar de de 100 ohms, apenas 100, ok? Utilizamos aqui um dissipador bem pequenininho, esse aqui mede uns 5 milímetros mais ou menos, ok? Deixa eu consigo aqui um referencial para vocês terem uma ideia. Essa é uma BB. Então é 6 milímetros mais ou menos de espessura. O comprimento dele é um pouquinho mais, deve ser uns 8 a 9 milímetros por aí, ok? Bem pequenininho, dissipador de calor. Não é obrigatório, pode ser utilizado, mas não é obrigatório. Também vamos utilizar um diodo bem grande, é maior inclusive do que a placa lá do resistor, tão grande quanto ele, tá? Lembrando que alguns MOSFET já vem com diodo, mas ainda assim, no tutorial que a gente fez, ele sugere a gente utilizar o diodo para que ele filtre
o pico de carga, para que o MOSFET não tenha que filtrar isso daí, tá? Alguns picos de corrente. E também que para que ele, quando o motor para, existe a inversão da polaridade e a corrente começa a circular de forma inversa. E essa corrente que circula de forma inversa, digamos assim, com a polarização invertida, ela é filtrada pelo MOSFET. Então, para evitar que o MOSFET tenha que filtrar isso daí, porque quando ele filtra isso daí, ele aquece, então nós instalamos um diodo, tá bom? Lembrando que alguns dos MOSFETs já vêm com diodo interno. Então, é obrigatória a utilização do diodo? Não, não é obrigatório, mas vai prolongar a vida do seu MOSFET. Aqui a gente utiliza um parafusinho com a porca. Isso aqui é um M3, aproximadamente M3 aí, bem pequenininho, tá? Estanho, fiação. Eu utilizo um fio bem fino aqui, 1 milímetro mais ou menos, tá? Que serve de fio sinal. Quem não tiver um fio tão fino, pode pegar aqueles cabos de telefonia. Tem um cabozinho, aquele de... eu não sei o nome daquele cabo, mas quando você utiliza aquele cabo para passar do seu modem para a fonte da onde está vindo a internet lá do telefone, você utiliza aquele cabo. Lá dentro dele tem uma fiação, aquela fiação fininha, você pode utilizar aqui também, não precisa mais do que isso. A tensão e a corrente que passa por ele é bem pequenininha, tá? Então não precisa se preocupar com o fio grosso, pode ser... fiação da EG. Aqui eu vou colocar com um plug aqui T. Um fio, o fio preto. Aqui nós fizemos a modificação na fiação para que funcione como um laço, tá? Depois eu vou mostrar como que é feita isso daqui, para que serve. E nós vamos precisar de algumas ferramentas. Ferro de solda, obviamente, alicates, se você tiver, chave de fenda ou Phillips para poder apertar o parafuso, se for o caso. Vai precisar de termorretrátil para poder isolar o seu MOSFET, tá bom? Então, essas ferramentas. Duas considerações que eu preciso fazer para os senhores. Primeiro, eu sugiro sempre fazer a modificação da fiação primeiro, antes de montar o MOSFET. Porque aí você vai saber exatamente onde ele vai se encaixar, onde ele vai ficar na sua EG. No próximo vídeo que eu vou fazer, vocês podem observar que eu vou mostrar como que se faz a fiação e como que você vai deixá-la pronta para receber o seu MOSFET, tá bom? Mais uma consideração. Eu não entendo de parte eletrônica. Então não adianta perguntar para mim se você pode substituir por tal, ou se você pode substituir por N, ou por X, ou por Y. Não sei. Estou reproduzindo aqui um tutorial do Terry Fritz. Inclusive eu já fiz esse mesmo tutorial escrito lá no blog. Quem já leu o blog deve ter visto lá. Então eu estou reproduzindo aquele mesmo tutorial aqui, tá? Não adianta fazer perguntas para mim sobre que tipo, qual que eu posso, qual que eu não posso, o que que eu devo, o que que eu não devo, tá? Eu não sei substituir nenhum desses componentes aqui por outro, tá? Então, assim, se você quer maior referência quanto a isso daí, tem que dar uma procurada no Google, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, para começarmos, é manter para referência esse sentido aqui, ó, tá? Os 3 pinos para cá, gate, drain e source, ok? Gate GDS, nesse sentido daqui para lá, porque seria da bateria no pino aqui para o motor na placa lá, tá bom? Então nós vamos manter esse sentido aqui para ficar mais fácil. Outra coisa, sempre recomendamos fazer a proteção de todos esses componentes aqui com o espaguetezinho termorretrátil, individualmente, tá bom? Só que nesse caso, para facilitar a vida dos senhores aí, para visualização
desses componentes, eu não vou fazer a proteção deles, tá bom? Mas depois os senhores já fazem. Temos que adequar também cada um dos componentes. Por exemplo, vou citar para os senhores aqui esse daqui, porque eu já deixei pronto, tá? Já passei já adiantei um pouco aqui, passei estanho aqui, já está estanhado e tal. Aqui, esse caso. Primeira coisa que nós vamos fazer no MOSFET é retirar o pino do meio. Ele não será utilizado, então podemos retirá-lo, tá? Retire, vai ficar desse jeito aqui, 2 pinos. Segunda coisa que nós vamos fazer com ele, talvez não seja necessário para os senhores aí, mas aqui nós deixamos como necessário, é adaptar o buraco para poder calçar, caber, rosquear ou passar o parafuso, ok? Então, fizemos a adaptação aí, tivemos que expandir esse buraquinho aqui para poder passar o parafuso. Então, se for o caso dos senhores aí, façam também, beleza? Além da adaptação do fio que eu fiz aqui, já também pré-instalei a fiação vermelha e a preta aqui para poder servir de referência. Outra coisa que eu fiz para poder ficar mais ergonômico, para não ficar um trambolho muito grande, um MOSFET muito grande, que tem gente que usa na coronha. Quando você utiliza na coronha, o stock tube lá ele é pequeno. Então tem gente que compartilha aquele stock tube com o MOSFET e a bateria. E aí sobra pouco espaço. Então, para poder diminuir isso daqui, eu modifiquei o diodo para que ele não fique nem à frente do MOSFET e nem paralelo ao MOSFET. Quem vê o tutorial do Terry Fritz vai observar que ele determina para colocar paralelo, tá ok? Então vamos lá. Modifiquei para que ele, lembrando que é sempre com essa partezinha branca prateada aqui, se você for instalar, né? Com essa partezinha prateada no sentido do motor, tá? No sentido de que vai para o motor. Nesse sentido daqui para lá, ok? Não pode instalar assim. Se instalar assim, não funciona como deve funcionar. Então vai funcionar como filtro, tá ok? Então a primeira coisa que nós fizemos foi adaptá-lo para que ele possa se encaixar nessa posição. Ele possa se encaixar nessa posição. Lembrando que ele vai ser ligado nesse pino e na placa, ok? No pino source na placa, nessa posição. Aí o que nós fizemos? Nós modificamos ele para que ele fique dessa forma aqui. Deixa eu já alterar aqui, colocá-lo, para que os senhores tenham uma referência. Então ele vai ficar aí dessa forma. Observe que aqui nós dobramos o pino dele para ficar paralelo a isso daqui. Vai ser soldado dessa forma, tá ok? O restante aqui é apenas soldagem dos componentes, tá bom? Vamos fazê-lo agora. Deixa eu tirar aqui o diodo, nós vamos deixar para um momento posterior. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o resistor fazendo a ponte entre os dois pinos. Ok? Então nós vamos colocá-lo aqui.
Tente mantê-lo mais próximo da placa de cerâmica aqui, tá? Acho que isso aqui não é nem cerâmica, não sei. Desculpa, senhores. Tô numa tosse terrível, saindo de uma gripe. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é instalar o resistor, fazendo uma ponte entre os dois pinos, tá ok? Vamos lá, vamos fazer a soldagem. Vamos estanhar aqui o ferro. Evitem colocar o ferro muito tempo encostado no resistor, tá? Para que ele não descole a placa cerâmica. Pronto, tá feita a soldagem. Tranquilo? Rápido, fácil. Agora nós vamos fazer a colocação do resistor de 100 ohms no pino G, no gate, ok? Como que nós vamos fazer? Esse resistor de 100, ele vai ser conectado no fio sinal, tá? Então, como ele vai ficar no fio sinal, e o fio sinal vem do motor, nós vamos posicioná-lo paralelamente ou de forma que ele vai ficar com uma das extremidades, uma das pontas, apontando para o lado do motor, tá? Dessa forma aproximada, ok? Como eu disse, esse resistor, principalmente esse resistor, ele tem que ser protegido aí com um termorretrátil, tá bom? Então ele precisa ser protegido. Eu vou deixar aqui sem proteção para que vocês possam visualizar, mas tem que ser protegido, tá bom? Então, eu costumo colocá-lo lateralmente, venho aqui e enrolo e venho aqui e enrolo o fio, tá bom? Olha lá, agora está conectado aqui, uma das pernas, está conectado aqui, e a outra ponta está lá. Lembrando que o resistor não tem lado positivo e negativo, tá bom? Então, de qualquer forma que você colocá-lo aqui, ele vai funcionar, não tem polaridade. Aqui é a mesma coisa, mesmo processo, um pinguinho de solda só para firmar ele lá. Pronto, está soldado já. Tá feita a solda. Isola com termorretrátil, tá bom? Isola ele com termorretrátil. Se quiser cortar esse excesso aqui, pode cortar, não vai fazer falta. Mas é isso daí. Aqui, nesse resistor, vem o pino, vem o fio sinal. Nós não precisamos dele com a perna tão grande. Isso aqui com a perna tão grande. Então, vamos diminuí-la para fazer a soldagem do fio sinal, tá bom? Deixa eu ver se consigo melhorar aqui. Ok. Um pouquinho de técnica de soldagem aí. Foi até um colega aqui de Facebook, de YouTube, que ensinou, deu um bizu pra mim, mandou um e-mail, achei bacana pra caramba. Não me lembro o nome dele aqui não, mas se ele assistir o vídeo, ele vai entender a referência aí. E de fato nós não dominamos muito essa parte não, tá ok?
esse fio. Tentando mantê-la aqui. Se eu consigo colocar uma folha branca debaixo aqui, deixa eu ver se essa aqui tá branca. Pra ver se melhora essa visualização aí, porque parece que tá meio ruim, né? Apesar de que eu vou fazendo e vou narrando. Mas deixa eu ver se dá uma melhorada. Melhorou, né? Vou improvisar essa folhazinha aqui pra ver se melhora. Feito, ó. Estanhou. Vou pegar com a pinça aqui, porque o fio esquenta pra caramba, tá? Lembrando que você está mexendo com ferro de solda, eu utilizo um ferro de solda de 60 watts, que não é o mais quente, mas mesmo assim ele dá uma aquecida boa. Ok. O fio está preso. O fio de 100 está preso. Eu sempre faço o acabamento aqui para não ficar nada pontiagudo. O fio está preso. Basta isolar esse pedacinho aqui com um termo retrátil, tá bom? E tá tranquilo. Beleza. Instalado isso daqui, vamos instalar agora o diodo. Deixa eu localizar o parafuso dele aqui agora, né? O diodo está preso. Vamos soldar a perna dele, do diodo, com o pino aqui, nessa posição. Ok? Aqui tá tudo estanhado, praticamente é um pinguinho só de estanho para poder espalhar. Pronto. Tá preso aí. Feita a solda, tá ok? Tá preso lá na frente. Não precisa soldar mais nada aqui do diodo, só a perninha aqui. Nesse mesmo ponto onde a gente colocou o diodo, a gente colocou esse diodo aqui. Nesse mesmo ponto nós vamos instalar o fio preto que vem da bateria. Ok? Nós vamos instalá-lo aqui. Vamos fazer a instalação dele nesse ponto. Ok. Fio preto preso aí, junto com o diodo e o pino, ok?
não sai, tá bem firme. Esse pino preto aqui vai da bateria, vem da bateria, entra por aqui e fica guardando o sinal. Quando o sinal entra por aqui, o MOSFET fecha, a energia passa daqui para a placa, ok? Da placa segue para o motor. E agora, Diógenes? Bom, e agora basta instalar na sua EG. A instalação é bem simples. Você coloca o fio preto aí no parafuso e aperta. O parafuso geralmente é maior do que o necessário, bem maior. Você pode observar que sobra uma ponta do parafuso aí, sobrando a ponta do parafuso. Mas o que acontece? Eu não cortei nesse caso aqui, porque nós vamos utilizar o dissipador, ok? O dissipador, depois de instalado, ele já vem com a colazinha pré-aplicada aqui nas costas. Basta tirar a capinha lá e aplicá-lo diretamente sobre a cerâmica. Então, se você observar, o termorretrátil fica basicamente com a mesma altura do parafuso. Então, eu não recortei. Então, aqui estamos prontos. O MOSFET está pronto. Poxa, Diógenes, só isso? Só isso, cara. É só isso. Ok? Tá feito o MOSFET. Bacana? O fio vermelho vai direto para o motor. Ou às vezes passa pelo contato de gatilho, mas aí no próximo vídeo, quando eu for mostrar, eu vou mostrar para os senhores como é que faz isso daqui. Tá? Não vou insular, não vou passar o termorretrátil, o espaguetezinho. Mas eu vou pegar para os senhores terem uma noção do tamanho que é. Esse é um Nuzzle de M4. É um Nuzzle de M4. A espessura, para os senhores entenderem. Olha. Ok? O Nuzzle de M4. Com referência, como padrão de referência aí para os senhores entenderem o quanto ele é, apesar de ser grandinho, ele fica compacto nesse arranjo aqui, tá? Não se esqueça de isolar cada um desses pontos com o termorretrátil. Não se esqueça, não dá curto. Se der curto, o que acontece? Quando dá curto, o MOSFET fecha, permanece fechado e a EG dispara no full o tempo todo, até descarregar a bateria. E o senhor sabe que bateria LiPo, se descarregar todo, ela vai à falência, né? Morre, né? Então não deixe, tá bom? Então é isso. Isso é um MOSFET, tá montado. Como referência aqui para os senhores terem uma ideia, eu vou passar o termorretrátil aqui para protegê-lo, no geral, mas ele não deve ser protegido só com um único termorretrátil de fora, tá? E tem que ser, cada um dos componentes lá tem que ser protegido. Não se esqueçam. Vou protegê-lo aqui para que os senhores possam ver o tamanho final com que ele se apresenta. Esse modelo aqui, inclusive, foi bom lembrar para poder comentar com os senhores. Esse modelo aqui, ele é um modelo com um fio sinal. Existe a possibilidade de fazê-lo com 2 fios sinais, tá? Mas esse modelo aqui nós vamos fazer com um fio sinal só. Vou passar o termorretrátil aqui para os senhores terem uma visão final de como que ele vai ficar.
Ok, senhores, esse é o aspecto final dele aí. Esse termo retrátil aqui ele é muito grande, eu estou utilizando apenas como referência para os senhores. Se tiver um termo retrátil aí de 40 milímetros, 30 milímetros, porque esse daqui é de 50, ele fica mais apertado ainda, fica melhor de trabalhar, tá? Mas essa seria a aplicação final aí dele, com o termo retrátil mais fino, ele aperta mais, fica mais compacto ainda, tá bom? Bom, então é isso. Isso é o MOSFET. Mas, Diógenes, será que dá pra gente testar? Vamos testar? Vamos ver se funcionou? Vamos fazer um testezinho? Instalei aqui o motor com 2 jacarezinhos, ó. Vamos ver se ele funciona, tá ok? Preto no preto. Vermelho no vermelho. Bateria de 11. Para que ele funcione, ele só precisa de uma carga do fio sinal no vermelho. Ó, olha só. Perfeito? Tranquilo? MOSFET montado, funcionando perfeitamente. É isso daí. Desculpa, o vídeo ficou com quase 40 minutos, mas eu acho que ficou bacana, tá bom? Muito obrigado a todos pela paciência. No próximo vídeo eu vou mostrar como montar o MOSFET na EG, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.